Na sua opinião, uma idosa com Alzheimer avançado deve ficar numa clínica de repouso ou na casa da família? Eu quero colocar a minha mãe em casa e a minha irmã quer colocar ela numa clínica. O que é o certo a se fazer? Essa pergunta é difícil de responder. Por quê? Porque não existe o correto. Você tem que avaliar qual que é o melhor cuidado para a pessoa e como quem cuida está ficando nisso. Porque se você está cuidando muito bem da pessoa, mas o cuidador está acabado, talvez essa não seja a melhor opção. E se você tem uma excelente clínica na sua cidade que você dispõe do recurso financeiro necessário para colocar nessa clínica, às vezes essa pode ser uma boa opção. Como você vai definir isso? Primeiro ponto, conversando entre todos os filhos e todo mundo que cuida da pessoa com Alzheimer avançado, para saber qual vai ser a situação e como isso vai funcionar. E uma coisa que eu sempre falo no consultório, que eu acho muito importante, é que essas decisões elas não precisam ser escritas em pedra. Você não precisa tomar uma decisão e ela ser definitiva para sempre. Tem dois casos muito emblemáticos no consultório que eu queria te contar agora. Um deles é de uma família que tinham três filhas, as três filhas maravilhosas cuidando da mãe, e a mãe ficava muito agitada, muito nervosa dentro da própria casa, querendo mandar em tudo, e as filhas não conseguiam cuidar bem da mãe dentro de casa. E eu sugeri para elas colocar numa clínica aqui em São José do Rio Preto, muito boa, e elas colocaram. Depois de bastante tentativas, né, com mudanças de medicamento, elas colocaram a mãe numa clínica. Foi uma bênção. A mãe ficou super bem. As filhas visitam a mãe todos os dias na clínica. Cada dia uma vai, às vezes vão duas filhas na clínica, levam ela para passear e voltam com ela na clínica. E isso foi a resolução do problema de cuidado e as quatro, a mãe e as três filhas, ficaram muito melhor depois da institucionalização, depois de colocar numa clínica. E eu já tive caso também de avaliar uma pessoa na clínica e a clínica não era boa, a pessoa estava sedada e dopada na clínica e eu sugeri para a família para trocar de clínica. A família não quis trocar de clínica, a família quis levar de volta para casa e a pessoa ficou excelente em casa. Então você tem que avaliar o seu caso e ver o que é melhor na sua opção e não descartar nenhuma das opções. Nem descartar a opção de ficar em casa, nem descartar a opção de ficar numa clínica, porque hoje temos clínicas muito boas à disposição em várias cidades no Brasil. Gostou do vídeo? Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. E se você quer saber como se prevenir de doença de Alzheimer e outras demências, eu tenho um e-book falando sobre isso. O link está no meu perfil. Até mais!